Oxi, cê é louco, meu Deus. Apesar de escrever esse livro aqui em inglês, ele foi traduzido pelo Cláudio Carina. Esse livro aqui, o Rolston, ele vem fazer pesquisa no Brasil, né? E aí ele faz pesquisa em São Paulo, né? Ele está pesquisando cidades autoconstruídas, né? Subúrbios autoconstruídos e tal. Ele está trabalhando a questão do direito à cidade também, né? Mas o Rolston, ele vai perceber, na sua pesquisa, ele trabalha com pesquisa etnográfica, o Rolston, ele vai perceber que a cidadania, no caso brasileiro, muito também por conta de ditaduras que nós vivemos, né? Ditadura da era Vargas, ditadura militar, né? Ocorrida no Brasil. A cidadania brasileira, ela é uma cidadania construída diferentemente do que trouxe a teoria marshalliana, né? A teoria do Thomas Marshall. Porque a cidadania brasileira, ela é uma cidadania invertida, né, de ponta cabeça, justamente porque, no caso brasileiro, a gente teve primeiro conquistas de direitos sociais, mas assim, repara que essas conquistas não são conquistas de movimentos populares, né? Não são conquistas de baixo para cima, são conquistas de cima para baixo. Ou seja, são direitos sempre concedidos pelo Estado, né? Quase que num sistema de outorga. Olha, agora vocês têm direitos sociais, né? E depois, direitos políticos, né? Mais igualdade política, com mulheres participando. É um movimento que começa na década de 30 no Brasil. E, por último, direitos civis, né? Então, olha, inclusive hoje a gente está debatendo muito ainda sobre conquistas de direitos civis, né? Os debates mais acalorados hoje e que provocam, portanto, movimentos da sociedade civil são em torno não da conquista desses direitos no plano normativo, né? Porque isso já existe. A Constituição de 88, ela é como Constituição cidadã, ela nos coloca nesse ponto de igualdade civil, de igualdade política e de direitos sociais, mas de efetivação desses direitos, né? De realização desses direitos no plano concreto. Então, repare que a discussão brasileira não está no nível de acesso, só no nível de acesso a direitos sociais, que vem desde lá da década de 30, né? Não está em efetivo acesso a direitos políticos, porque para grande parte da população brasileira, ir às urnas e votar basta como exercício de direito político. Mas de direitos civis, né? A Constituição diz que você é igual ou você não é igual, né? Essa é a questão, né? Então, a Constituição diz que você é livre quando você não é livre, né? Então, a gente está discutindo direitos de cidadania num contexto concreto brasileiro, né? E é por isso que o Rolston vai chamar o livro aí de cidadania insurgente, né? Porque é uma cidadania que se insurge contra privilégios, contra uma cidadania de privilégios historicamente construída no Brasil, né? E que ainda é muito exercida. Então, esse debate é importante porque quando a gente fala de grau democrático, grau de democracia num país, a discussão que a gente tem que estabelecer, a gente precisa fazer uma discussão dialética aqui, né? Não apenas numa perspectiva formal de participação política, mas de formação de consciência cidadã, né? Isso é super importante. De onde vem a nossa cidadania e para onde caminha a nossa cidadania?